Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do Instituto Madiba Internacional, ONG. Vamos escutar uma música, Mushima Wambe. Aí, música africana. Mushima Wambe está sofrendo, a África está sofrendo. Oh, Mushima, África. A nossa África está sofrendo. Meus caros amigos, muito boa tarde. Eu estou aqui hoje em nome do Instituto Madiba Internacional, que é a organização não governamental Madinter, ONG Madinter. Por que Madinter? Madinter é uma ONG que eu criei juntamente com um grupo de pessoas em 2012, onde criei em França, onde por que criou-se aquilo? Foi numa altura em que eu, tendo decidido em 2010 de voltar para Cabo Verde, cheguei a ser diretor de gabinete do Ministro da Justiça, mas dadas algumas situações, decidi partir em 2012 fazer o meu mestrado em Direito das Coletividades Territoriais num estudo comparativo europeu, as organizações administrativas do Estado e as suas complexidades, as suas relações externas, os seus contenciosos, e etc. E ali eu decidi criar, ou seja, decidi trazer o legado Nelson Mandela para retratar um pouco a realidade em que, ao longo dos 25 anos, eu pude constatar que nós, de facto, falávamos muito em racismo, discriminação e olhávamos a África do Sul. África do Sul, apartheid, África do Sul, apartheid. Quando se falava de racismo e discriminação, enquanto que, para os que viveram na diáspora e entranharam-se na vida do povo, foram ao terreno, deram de si, vivenciaram o sofrimento do dia a dia das pessoas, aperceberam-se de que, de facto, enquanto estava-se a olhar para além fronteira e com um regime assumidamente racista, estávamos a fechar os olhos às profundas discriminações sociais, culturais, intelectuais, raciais que se vivia no solo europeu. Então, eu decidi criar uma estrutura, após vários outros aspectos, aí estou a abordar a situação do Madinter, uma estrutura que fosse ao encontro de apoio psicossocial, jurídico e administrativo às pessoas imigrantes na sua totalidade, na sua generalidade, mas também que fosse um fator de interrelação entre Estados, entre povos, entre línguas, entre culturas, ou seja, eliminando essas barreiras físicas, humanas, barreiras humanas que nos impediam, de facto, de comunicarmos entre povos. Daí que eu criei esse mecanismo do Instituto Madiba Internacional e que está presente em 15 países, não muito ativo dado a forma como a África vivencia os seus filhos. Se vermos uma coisa, os nossos grandes filhos africanos, Amílcar Cabral, mesmo vamos ali assim, a região dos Grandes Lagos, temos Agostinho Neto, temos Patrice Lumumba, temos Kwame Nkrumah na região de Ghana, temos Sankara. Estes senhores foram os que realmente pensaram a África. A África que hoje nós temos, não é uma África africana, meus caros amigos. A África que nós temos
tivemos duas figuras que conceptualizaram, após a eliminação dos verdadeiros filhos africanos, a África que nós ficamos é uma África imposta quase pela teoria pós-colonial ou neocolonial dos nossos filhos, né? Que é o Senghor, a África do Senghor, o Senghor no Senegal, e a África é coadjuvado por um Houphouët-Boigny, que é os dois que permitiram estruturar o nosso continente africano ao sabor e ao gosto e para a realização, sobretudo, dos colonialistas. Eu ponho interrogação para que o debate se faça. E é precisamente estas interrogações que hoje vou pondo que culminará nesse convite, num grande encontro que eu gostaria, pan-palopes, de todos os palopes, numa big conferência via Zoom, sobre este tema que vamos sobre necessidade de institucionalização dos países africanos da língua oficial portuguesa, não na perspectiva de sub-região, mas na perspectiva de irmandade lusófona e capacidade de sermos unidos e nos coadjuvarmos e para que possamos todos progredir e ver os nossos filhos um dia, num amanhã, mais unidos, mais evoluídos e com uma segurança territorial e certo de que, estando no seu país, contará com a solidariedade de todos os países membros dos palopes, dos falantes da língua portuguesa. O fundo é isto. Mas o que eu estava a dizer é que os nossos verdadeiros africanos, que deram-nos, que foram berço da nossa africanidade, após a eliminação, não foram, os seus ligados morreram. Porque nós não vivenciamos e nós não trazemos à tona a necessidade de termos esses exemplos desses homens. Porque a África depois tomou um rumo organizacional ao sabor daqueles que nos colonizaram, do Ocidente. E por vezes com tendências orientais também. Não é? Porque a África ficou em conflito hoje, dividido, pelas ideologias que nos dominaram desde o início, que é, de um lado, o marxismo-leninismo da Rússia, outro lado, a influência, quando digo Rússia, eu digo, quer dizer, o mundo oriental, que é Rússia, China, Cuba, não é? E depois o mundo ocidental, que é Estados Unidos e os países da Europa Unida dos 27, fazem parte do mundo ocidental. Mas hoje em dia, quando abordarmos os aspectos de multipolarismo, um mundo multipolar, porque agora neste momento vivemos o que é o bipolarismo, Oriente e Ocidente, em termos de organização de potência, de rapport de força, de relações de força, da balança do poder, pesa. Então, a necessidade do Mercosul, que infelizmente não se consolidou, porque também muitos divididos, e a necessidade do panafricanismo. O panafricanismo, quer dizer, a necessidade de uma verdadeira união africana, levar-nos-á, de facto, ao multipolarismo, porque, assim, na forma como estamos, vivemos eternamente ingeridos. Nós estamos ingeridos. Nós não decidimos. Desculpa que entrou uma chamada. A África não decide os seus destinos, porque efetivamente a forma como foi conceitualizada estas organizações não permite de facto que a África se emancipe e que a África atinja a soberania alimentar e saia da dependência do que está. Porque a África tem um fundo estrutural em termos de potencialidade que nem sequer tinha essa necessidade de estar dependente. E assim, basta vermos os nossos orçamentos de Estado, como é que é, e somos incapazes de assumirmos as nossas dívidas cotidianas, embora temos potencialidade no nosso mundo lusófono.
Atenção que tudo que eu falo pela minha convicção, mas relativamente a todos os telespectadores, eu queria deixar uma interrogação para que façamos uma reflexão profunda sobre a volta desta necessidade, que eu acho que tem que ser uma preocupação de todos os africanos, sobretudo os que são amantes da África, os que querem o bem do nosso continente. Então, meus caros, neste momento em que eu estou a falar, a União Africana encontra-se numa situação extremamente delicada. Não sei se alguém já viu no meio de comunicação social a guerra que está neste momento na Etiópia, mas a relação entre a União Africana, a estrutura da União Africana com o governo local está muito tensa. A relação está tensa. Então, o povo africano neste momento está a pensar que há uma iminência da saída da sede da União Africana desse território, caso de facto situações continuem no status quo em que se encontra. Então, o que é que eu gostaria de dizer por aqui? Em toda a África, nós temos os franceses que impuseram um modelo organizacional, que é CEDEAO, que fez com que os Estados todos aceitassem que ele penhorasse cunhasse a moeda franc CFA desses Estados todos, que é penhorado em França, não é? Temos a Inglaterra, que tentou também fazer a sua organização, utilizando as suas influências, assim. E o mundo lusófono, não conseguiu, da África lusófona, atenção, quando eu falo na lusofonia, eu estou neste contexto, eu estou a distanciar-me da comunidade da CPLP, Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa. Porque, de facto, nessa perspectiva da CPLP, a África lusófona não consegue criar estratégias harmoniosas de desenvolvimento, de entreajuda, de solidariedade, de acordos, de diretivas que esses Estados, que os permita, de facto, criar uma irmandade relacional, de cooperação estrita, e que possa, de facto, permitir a mobilidade entre estabelecimento, circulação e estabelecimento dos cidadãos dos PALOPes em qualquer espaço dos países PALOP. Meus caros, nós temos esta necessidade que é como um fator de desenvolvimento. Eu não cansarei de repetir isto e eu gostaria aqui de dizer que a grande reunião que teremos no sábado, dia 19 de dezembro, será precisamente para tertuliarmos, para pensarmos, para refletirmos, para recolher subsídios, para implementarmos uma tese que eu queria deixar aqui explanado, para que nós consolidemos todos juntos esta ideia de uma verdadeira união federativa dos países africanos de expressão ibérica. Eu punha ibérica tendo em consideração a Guiné Equatorial. Caso a Guiné não queira, o que eu duvido muito, pomos de expressão portuguesa. Temos essa necessidade, meus caros amigos, porque é um fator que leva-nos à paz, permite-nos a união securitária, um pacto de não agressão entre esses estados dos PALOP, permite-nos capacidade de mobilidade e de competências, de circulação de pessoas e bens, sem limites de vistos, coordenados, onde um cidadão angolano, já o disse, sente-se, a pessoa pertence em qualquer país dos PALOP, onde um moçambicano pode estar confiante que a sua sabedoria, o que ele aprendeu, o que ele conseguiu se formar, é útil ao país. Se no seu país não há espaço, ele encontrará espaço em outros cantos. E isto em termos, sobretudo, em termos securitários, em termos de segurança.
né? Nós teríamos um pacto de defesa e de solidariedade, onde qualquer um país que tiver um problema de ingerência ou de ataque de grupos, terrorismos ou jihadismos ou outras vizinhanças de invasores que possam pretender, pode contar com a solidariedade e força bélica de cada um dos estados do PALOP. Estamos hoje, mais do que nunca, em posições de refletirmos, porque este confinamento, este querer estar mais tempo em casa por segurança, por imposição e por vontade própria, não é? É a oportunidade, meus caros, para tentarmos nos darmos a conhecer, sim, partilhar histórias de vida, umas amargas, outras de sucesso, outras de boas e infelizes, mas há necessidade das pessoas partilharem, há necessidade, porque sabendo, conhecendo, conseguiremos melhor nos posicionar, nos conhecermos, né? E se nos conhecemos, nos respeitamos, não é? Não emprenhamos os ouvidos como é o hábito nas nossas terras, não é? Então, é a oportunidade, tendo amor, no fundo, amor pela humanidade, amor pelos PALOP, pelo povo, na sua diversidade, é a oportunidade que nós temos, para, de facto, nos engajarmos. Eu estou aqui, primeiramente, para lançar este convite a todos os países dos PALOPs e da Guiné Equatorial. Se esteja alguém da Embaixada de São Tomé, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e seja lá onde quer que estejam, façam eco desta pretensão. E, se possível, mandem-me um e-mail, meu e-mail ou uma mensagem pessoal para dizer, vai lá, tal pessoa gostaria de ter mais informações acerca disto, que nós possamos falar, para que criemos uma comissão em cada país, uma comissão de diálogo. A nível universitário, a nível dos professores universitários, se não tivesse Covid, se tivesse mobilidade, eu tentaria solicitar apoios junto dos meus estados e dos PALOPs todos, para permitirem-me um diálogo direto sobre a necessidade que nós temos de nos implementarmos em uma união federativa dos países dos PALOPs. Essa federação não é imediatamente uma federação política. Meus caros, quando se fala na federação, é Associação União dos Estados Independentes. Todos os estados guardam a sua soberania, têm a sua Constituição, não é? Mas estão unidos com algumas políticas comuns, sobretudo aquelas políticas sociais, políticas econômicas, políticas culturais, cidadã, políticas de criatividade, de investimento, políticas de investigação também, não é? Juntos, para que de facto possamos criar essa irmandade da lusofonia, esta possibilidade dos quadros e de desemprego, por exemplo, países que têm muitos desempregos e poderão encontrar saídas. E essa cooperação faz-se a vários níveis, a nível agrícola, a nível agropecuária, por exemplo, e da criação do gado, a nível de investigação, a todos os níveis, desportiva, não é? E para que, de facto, a nível, por exemplo, de smart, de perspectiva de inovação urbana, para mudarmos nosso conceito do urbanismo, não é? A nível dos nossos bairros, para mudarmos aquela imagem que temos da nossa África, no caso assim, e privilegiarmos os criadores, os inovadores, os empresários nacionais dos PALOP, unindo-nos assim, combateremos muitos problemas que estamos a enfrentar individualmente. Individualmente estamos a enfrentar muitos problemas. E basta uma questão de ter uma visão organizativa do Estado, não é? Se é federação, há um modelo organizacional que permite, de facto, que questões relativamente aos direitos, liberdades, garantias dos cidadãos sejam sempre levados em consideração federal, para que, de facto, se há um Estado ou outro que está a precisar de ajuda do outro Estado em termos de diálogo, em termos de apoio técnico, científico ou estrutural, no sentido de organizar a harmonia entre poder e cidadãos,
é uma oportunidade que nós estamos a ter. É uma grande oportunidade de hoje nós lançarmos esta reflexão sobre a necessidade de institucionalização. Voltando à perspectiva ao qual a organização se criou, foi precisamente isto, porque a ONG Madinter, nos lugares onde está, disponibilizou-se o lugar onde está mais organizado, mais bem implementado, com um grande diálogo, e esteve em Cabo Verde um pouco mais, e com essas fragilidades, falta de diálogo, falta de... Há algo que nos nossos países têm que mudar por causa de relação entre sociedade civil organizada e o poder. Porque enquanto existir esta filosofia partidocrática no poder, não é? Que é o governo que normalmente não tem consciência disto. Mas, por exemplo, o governo que está no poder não trabalha com ninguém que não seja da ramificação ou satélite do seu partido em termos de organização da sociedade civil, ou pessoas individuais ou coletivas. Isto é mau. Isto é gravíssimo, gravíssimo mesmo. E isto é imaturidade política. É uma imaturidade política na medida em que o governo tanto agem como partidos e como governo com a mão na coisa pública. A coisa pública é a coisa do público. Então o governo é de todos os cidadãos. No meio dos cidadãos há indivíduos, há coletividades, há outros tipos de estruturas sociais, onde o governo tem que lidar com todas as facetas da sociedade. Não prejudicar alguém em detrimento de outros, e isto não é eticamente algo algo que se aceite. Quer dizer, isto fragiliza no ponto de vista ético-moral das instituições do Estado e acaba por criar situações de conflitos sociais de várias ordens. Situações de várias ordens de conflitos. Agora, nesse sentido, o que nós aqui estou a fazer em nome da organização não governamental, porque abordo este tema em termos da convicção pessoal, não é? É de apelar a todos. Que, de facto, daqui até o dia 19 de dezembro, tentemos, de uma certa forma, quem queira expor, quem queira trazer a sua visão, a sua opinião, ativamente, e inscreva previamente, mandem-me, o convite vai estar fixado no Facebook, ou podem também mandar informações privadas na mensagem, não é? Para que, de facto, nós possamos organizar esta reunião, esta big conferência. Eu chamo de think tank, que o think tank é uma espécie de laboratório de ideias, não é? Em que desde 2013, 14, por acaso em França, organizei uma grande reflexão sobre l'état laïque e les instituições, e o mesmo tema também desenvolvi há um ano aqui em Cabo Verde, e repeti há dias ali este aspecto, mas é assim, há necessidade de facto da coerência, e é esta coerência que nos leva à paz social, porque a paz social não se verifica com estas situações de disfuncionamento das instituições. Quando as instituições as instituições dos Estados democráticos de direito, visivelmente não está na coerência das suas missões, não cumpre coerentemente a sua missão, acaba por, de uma certa forma, criar situações de mal-estar social e criar situações de conflitos e outro tipo de situações. Daí que há necessidade de nós abordarmos o tema, porque é quando nós abrirmos a boca e abordarmos a situação
Nos metemos um ponto de interrogação para que o debate se faça. Não temos ciência ufusa, ou seja, não sabemos tudo. Eu estou aqui numa perspectiva de aprender, de partilhar e aprender. De partilhar e aprender. E é nessa perspectiva que eu gostaria de apelar a todos, aos senhores embaixadores, à CPLP. Eu não estou a negar a necessidade da existência da CPLP. Mas esse modelo de CPLP não é o modelo que serve à África. Não está preparado. Não está preparado para servir à África. E o tipo de diálogo norte-sul não é o diálogo que nos ajuda após 45 anos. Nem sequer precisamos de ajuda neste aspecto. Não queremos essa linguagem de ajuda. Nós queremos linguagem de cooperação, mas não temos que estar de joelhos. Depois, após 45 anos, chegamos à conclusão de que a forma, o posicionamento do diálogo e da relação, da cooperação, não é este tipo de cooperação que deve ser. É pena porque na Europa, a quando dos doutoramentos, muitos são poucas as universidades, e quase nenhumas, que aceitam tipo de teses de doutoramento que questionam a realidade das relações norte-sul. Normalmente os professores ou não estão preparados ou declinam pura e simplesmente, sobretudo a França, para quem tem experiência de tentar fazer o doutoramento, sabe, não é? Pedem sempre tudo, mas depois ficam com uma espécie de um complexo de, sei lá, não sei de que tipo. Isso também verifica-se em Portugal, quando eu pelo menos tive dificuldade quando quis falar no tema o Mercosul e o panafricanismo como alternativa ao mundo bipolar Oriente-Ocidente. Muitas vezes os professores não estão muito sensíveis a estas coisas. E as próprias bibliografias também existentes dos especialistas africanos europeus, não é? E também é naquela visão dominadora, naquela divisão assim, muito, como que eu posso dizer, muito dogmática daquele passado dos teóricos e socioantropológicos e que criaram um conceito muitas vezes denegrida do povo, um conceito denegrido e rebaixado do homem negro, do homem preto, e que de uma certa forma não lhes ajuda, porque as referências que nós fazemos em termos de sociologia, em termos de antropologia, assim, se formos ver no fundo, analisando muitas vezes, vemos que estávamos perante pessoas que a priori tinham um certo medo do homem negro. Eu ponho interrogação pelas suas afirmações, que não é aqui o caso, mas podemos fazer um dia um programa sobre as abordagens e do fundo racial que sistematizaram no mundo do saber, né? É como quando Leopoldo Senghor fez esta triste afirmação que a Europa aproveitou imediatamente, quando ele disse que a emotividade é tipicamente do negro e a razão era helênica, ou seja, grega. Isto foi uma baixaria terrível, isto foi uma infelicidade terrível, porque isto fez com que a Europa visse o homem negro como um homem emotivo. Tanto é assim que em todos os países da Europa, a integração, as pessoas de sucesso, são pessoas do mundo da música, do desporto, daqueles sensacionalismos, dos aspectos sensacionalistas. E as verdadeiras pessoas do mundo do saber, que foi, mesmo os gregos, quando foram a Alexandria foram aprender com o negro, quererá dizer que é o contrário. Porque quem criou matemática, que é o púlpito da razão, do raciocínio, não é? Foram os negros, não é?
em Alexandria. Então os helênicos foram aprender ali, a Alexandria. Então isto acaba para criar este sentimento. E os nossos diplomatas reforçam muitas vezes com as suas atitudes, porque para quem viveu lá fora, que não foi naquela perspectiva de casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, meus filhos, eu, não sei, não conseguiu talvez entender a forma como a Europa trata as pessoas negras. As pessoas negras não se diz, desculpem-me, mas as pessoas pretas, não é? Ou os humanos da cor, da pele escura, que é mais correto, porque dissemos todos são uma raça humana, mas no fundo não é verdade. Eles não acreditam nisto, que a raça é a única raça humana. Pelos comportamentos. Hein? Vai-se hoje na Europa, em muitos países da Europa, vê-se claramente que são negrófobos, medo dos negros. Porque eles chamam negros. Não, é o termo que é assim, tem medo dos pretos. Em muitos lugares, desde que veio um africano, estão assim com as suas carteiras e pegam, mas têm medo, que eu não sei se algumas pessoas têm reparado estas coisas. Mas nós, como temos uma capacidade de adaptação em qualquer lugar e de viver dignamente, somos povos pacíficos, não é? A melhor forma de nos relacionarmos com o mundo ocidental não é estarmos em mecanismo onde não somos nós, onde não somos forçados a trabalhar com a nossa cabeça. A África precisa se reinventar. A União Africana, a CEDEAO, a SADC, agora União dos Países de Expressão Ibérica ou Portuguesa. Isto, se nós criarmos, vai ser uma coisa fenomenal, porque vamos pensar com a nossa cabeça. Vamos poder, pela primeira vez, surgir uma organização sem o pensamento hegemônico, sem um pensamento hegemônico do país que nos colonizou, mas criaremos uma unidade que facilmente a cooperação imediatamente é diferente. A cooperação faremos, e como eu disse uma vez, meu grande amigo, que era o senador brasileiro e embaixador em Bélgica do Brasil, o professor Moscardo, tem também um livro que me ofereceu, algures por aí, o professor Moscardo, a necessidade de uma cooperação sul-sul. A cooperação sul-sul, eu acho que num dia que o senhor Pedro Pires, e aquele senhor foi presidente da República de Cabo Verde, que organizou uma reunião, acho que isto foi um dos questionamentos que fiz, e nesse dia, num encontro que houve por aí no Hotel Praia Mar, a necessidade de uma cooperação sul-sul, mas em irmandade, nós somos irmãos. Os povos da CEDEAO, os povos agora da União dos Países, dos países ibéricos, somos irmãos. A relação na CPLP é uma relação de irmandade linguística, de solidariedade, de cooperação, continua. Mas nós somente temos, para que nos solidificarmos enquanto povos da África lusófona, temos esta necessidade de criarmos uma organização dentro da região, linguisticamente falando, da Irmandade Linguística, que, em paridade com a CEDEAO e com o que nos une em termos confederal, que é da confederação, que é a União Africana, não é? Facilmente nós encontraremos esse sentido de união que estamos à procura. Nós estamos à procura um sentido de união que, se realmente quisermos que a paz venha à África, temos que mudar essa perspectiva de união que nós temos. Não é união, não é nada, é fantasma, é fantasmagórico.
onde todos os membros são hiperendividados, hã? Onde estamos, e cada país da África com uma cooperação bilateral com estados ex-coloniais e depois conjuntamente em termos da União Europeia, outra cooperação. Quer dizer, estamos sufocados, gente. Nós estamos hiper, mega, giga, como as crianças dizem agora, não é? Sufocados. Sufocados. Sem perspectivas. Tanto é assim que ano sai, ano entra, estamos com o mesmo discursos miserabilistas, necessidade disso, necessidade daquilo, enquanto não era necessário. Estamos a nos enganar. Neste momento, vai-se agora a União Africana. Não se ouviu falar a União Africana. O que é que a União Africana falou acerca de pandemia? Que medidas, digamos, harmonizadas, que orientações em termos de diretivas? Nada. A CEDEAO, o que é que disse? A CEDEAO, eu dou os meus parabéns a um grupo de angolanos que tomaram a iniciativa de exigirem que na União Africana e na CEDEAO, porque infelizmente nós temos só 2 países africanos na CEDEAO, que é Guiné-Bissau e Cabo Verde, é por isso daí a tese de que a União dos Palopes é necessário, não é? Não, a língua portuguesa não é língua de trabalho, quer dizer, não é. Fazem tradução, porque é independente, mas em termos daquela pertença da União Regional, dos países que estão regionalmente fixadas, não é respeitada. Há dias questionei, fizeram uma grande reunião do BAD e das outras instâncias da CEDEAO. Tive a honra, há 3, 4 dias aqui passado, tive a honra em questioná-los. Alors, vous dites que vous êtes une communauté, vocês são uma comunidade da CEDEAO, onde existem realidades anglófonas, francófonas e lusófonas. Toda a documentação sai em francês e inglês, em português nada. As reuniões com tradução oficial e direto, imediato, em francês e em inglês, em português nada. Isto não tem cabimento. Eu tiro o meu chapéu a estes jovens. São jovens valentes. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma live e uma direta com eles, um programa com eles. E buscaram assessoramento de um grande professor que nós temos. E os nossos cérebros não estão a ser valorizados. Professor Celestino, um grande sábio, uma biblioteca de pessoa guineense, o cidadão guineense, vive em Portugal. Tivemos, e outra pessoa, a doutora Nancy e eu mesmo, nós aceitamos assessorar esse grupo. Porque é necessário, e é urgente, de facto, que nós mudemos a nossa forma de vermos as coisas. Não mintamos mais. Para quem foi lá fora e aprendeu a falar com os que nos colonizaram de igual para igual, ao ponto de que eles encontrem mecanismo de nos atacarem pelo estômago, porque silenciam-nos, com a ajuda dos nossos governos, silenciam-nos. E nossos governos, infelizmente, quer dizer, não veem. Aplaudem até quando os filhos são maltratados. Não querem saber a história real, só querem saber aquelas situações sensacionalistas de música, que é bom, atenção, música, desporto, eu já disse, dança, essas organizações de culinária, culturais, é importante, de facto é importante, porque ajuda a diluir os preconceitos, a criar sinergias entre povos. É importante. Mas, quer dizer, há necessidade de mudarmos de postura. Tantos anos lá fora de imigração, quer dizer, após muitos séculos de escravização, de exploração, de racismo, de crime contra a humanidade, disse que se perdoa. Sim, perdoa, mas o viver juntos, não uma parte estar de joelhos e outra mão estendida e outra parte estar ali, quer dizer, não. Podemos nos respeitar, podemos nos dar bem, podemos conviver, mas em equilíbrio. Aliás, nem sequer deviam exigir-nos o win-win. Deviam, de facto, assim como muitas outras circunstâncias da história, indemnizou-se povos que sofreram.
Não vamos sequer exigir esta indemnização pelo crime contra a humanidade cometida pelo Ocidente, pelos países europeus sobre o continente africano, que até ainda hoje vivemos a consequência, e graves consequências. Eu precisamente na minha pele, quer dizer, eu vivi uma história altamente dramática, muito feio, muito triste. Quando vemos o CNAI no Porto, o CNAI é um projeto que eu criei durante 2 anos, funcionou como regionalmente no Porto, em parceria, e não tinha meios, mas tinha uma capacidade negocial que num centro que arranjei, para quem me conhece, foi ali muito perto, ali onde estava a Embaixada de Angola, com o grande senhor Venâncio Moura, que eu conheci na altura, não é? E que consegui, por negociação, uma estrutura de um laboratório de empregabilidade, com a parceria com o Centro de Emprego, sem dinheiro, sem nada, mas negociar, com o Dr. Mário Gil, saúde o Dr. Mário Gil. Dr. Mário Gil foi diretor-geral dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Eu lembro até que quando se ia recandidatar e reforçamos um pouco, mostrando de facto a nossa gratidão em dar um certificado, a mostrar que de facto é uma pessoa que abraçou a causa da integração das pessoas migrantes ele enquanto diretor de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, deu-nos a oportunidade de colocar um núcleo e aceitou colaborar pagando serviços de proteção jurídica, assim como centro de emprego. Dialogamos em outras dimensões. O Banco Alimentar, mais de 60 famílias tiveram a proteção. Era uma coisa inédita. Nessa altura nós acompanhamos a criação do Banco Alimentar, ali no Porto, nessa altura. Eu recebi em 96, eu tive a honra de receber em 96 o primeiro governo democrático multipartidário de Cabo Verde, no bairro de São João de Deus, onde eu era diretor da Casa dos Jovens, ali, e acolher ali toda aquela equipa comitiva ali, levar a comunidade a acolher essa gente, a ver como a necessidade que tinham de formação, de valorização dos seus filhos, acompanhamento e tal. Foi aí que chegou aquele primeiro secretário de Estado também de Cabo Verde, Saúde, o Pedro Moreira, ali que me conheceu nessas circunstâncias. Então vivi um momento muito dramático, porque numa fração de segundo, enquanto a mensagem deixada a Portugal, nessa altura, pronto, de uma entrevista, era de facto mostrar que nós não éramos somente construção civil e limpeza, que nós podíamos participar na construção social, mas afinal não, estávamos juntos, daí os pontos nos is, eu coloquei o ponto nos is, estávamos juntos, mas afinal não é, quer dizer, que direito? Vamos pôr ponto nos is, ali que direito temos? Afinal é tudo regabosta. E coisas de há 20 anos se bate hoje outra vez. É isto que me revolta. Porque as nossas embaixadas, infelizmente, quer de Angola, Moçambique, estão de costas, Cabo Verde, Guinense, tiveram de costas para as comunidades. Hoje, se de facto tivéssemos essa preocupação, de há 20 anos, de facto, disse-o na Praça da Alegria quando fui recebido pelo Manuel Luiz Goxa, disse-o ao senhor presidente Jorge Sampaio quando recebeu-me, disse-o também ao senhor António Guterres quando me recebeu, embora estava de missionário, disse-o na altura. Mas, infelizmente, viramos para os nossos pequenos estados. E não se vive do passado, mas o passado dá-nos essa lição. Sobretudo quando vemos que, afinal, a democracia era tão seletiva que nos nossos países, que as nossas próprias embaixadas criavam obstáculos, permitiam, uns eram mais democratas do que os outros, tinham que entrar no mecanismo da democracia do que os outros. Isto é grave. Hoje estamos a fazer o quê? Hoje estamos todos juntos. Hoje estamos todos juntos. E pergunta-se, tu sabes por ça tudo isto para isso? Tu sabes por ça? Então, vamos rever-nos. É um momento de introspeção, todos nós. Eu estou aqui para aprender com todo mundo.
aos meus governos, dos PALOPes, eu gostaria de pedir-lhes a amabilidade de colocarmos a interrogação e lançarmos uma reflexão, de facto, sobre esta possibilidade. Eu tenho a impressão que a própria CPLP ficará contente se ama o continente africano. A própria CPLP ficará extremamente contente se realmente ama o povo africano, de permitir uma união dos países de expressão ibérica, onde, conhecendo as suas realidades e fragilidades, não é? Define-se, não tem que ser uma coisa muito burocrática, muito ambição, tem que ser uma coisa pragmática, real e funcional, execuível, e nada de teorias que vemos em muitas outras organizações, em que perde-se o tempo com fórum daqui, fórum, diálogo, fórum, nunca se sai do discurso para a realidade. Queremos ver a transformação do nosso continente e queremos preparar o nosso continente para que a geração vindoura, os nossos filhos, nossos netos, um dia, abram os braços, recebem os portugueses, os franceses, os alemães e que eles também sintam-se nessa necessidade porque vamos educá-los no sentido de abrirem-se os braços e receberem, se afinal somos todos humanos. Porque nós estamos condenados a vivermos juntos. Estamos condenados a vivermos juntos. Aos jovens angolanos que estão nessa batalha de exigir a União Africana e assim, a imposição da língua portuguesa, a CEDEAO também, não é? Na documentação e em tudo, eu lhes reforço o combate. É necessário. É necessário. É um direito reclamado. É um direito reclamado. E que os Estados devem colaborar na efetivação, na concretização disto. Apoie essa comissão. Dê-lhes a oportunidade de irem in loco, no lugar, discutir e propor diretamente. Eu estou na disponibilidade de dialogar com todos os países da CPLP, em geral, pedindo apoio a eles, pedindo-lhes apoio, no sentido de institucionalizarmos a União Federativa dos Países Africanos, porque está a ser pensado do filho para a nação, ou dos filhos para a nação. Terá outro impacto. Não terá aquelas influências externas que são fatores de impedimento que a África realmente atinja a sua emancipação. Pelo menos em termos fundamentais, paz, segurança, porque estando unidos, vamos longe. A nível de paz, da segurança, a nível de mobilidade, da irmandade, porque se não formos capazes de vivermos essa harmonia como irmãos, no vasto mundo que nós temos, só Angola acolhe às tantas todos os residentes dos outros países. Então, por que nós temos essa dificuldade de vivermos? E depois fortes, porque nós todos saímos para fora, estudamos com as pessoas do mundo ocidental, sabemos falar as suas linguagens, pensamos como eles. Então, por que que estamos numa situação extrema de dependência em todos os sentidos, enquanto que numa cooperação sul-sul poderíamos ter um grande boom em termos econômico, porque a nível agrário vários são esses países do PALOP que têm terrenos para agricultura, para a criação de gado. Conseguiremos a soberania alimentar. Todos juntos, não somos muitos, somos grupos, pessoas que já estudaram, que conhecem vários domínios da ciência, vários domínios do saber técnico, vários domínios dos aspectos dos grandes. Não há trabalho importante, menos importante que outro. Naquela hierarquia horizontal, onde se dialoga visando a paz assertivamente. Então, é isto que nós queremos.
Agora, para como eu não concluí, de facto, o desfecho do litígio que eu tive com o Estado português e a Comissão Europeia a propósito do Centro de Formação Formar para Integrar, criado em 99, estruturado, em 2000 consolidou-se, 2001 chegou o boom e desmoronou-se em 2022 com a equipa das pessoas que eu confiei bastante, do diretor, pessoa do diretor, que, vai lá, não digo o nome para já por uma questão de respeito, não é? E que, sendo um projeto aprovado e num cofinanciamento entre o Estado português e a União Europeia, e dos 15%, do 100% do bolo só deram 15%, e depois destruíram a escola e surgiu algures. O projeto foi levado algures e que surgiu. E que eu, no entanto, solicitei uma auditoria nessa altura ao Estado português e ainda bem que fiquei com todos os dossiês, fui em loco ao Ministério fazer cópias de todos os documentos e levaram 1 ano e 6 meses para fazerem uma auditoria. No entanto, quando um dia já debilitado, fui passar para saber o resultado, eu espero que me condenem por alguma coisa, se bem que eu estava nessa altura a trabalhar porque eu tinha toda a direção, toda a estrutura bem montada, mas assumi a inteira responsabilidade, esperei que me acusassem de alguma coisa, a mim não, mas as pessoas mais diretamente envolvidas. E, no entanto, o que aconteceu é que bateram-me nas costas perguntando se eu pensei que o que aconteceu em 2002, perguntam se eu pensei que o que aconteceu em 2001, final de 2001, fosse do racismo. Atenção, eu não acredito que Portugal tenha nostalgia do passado, mas que tratou-se de uma discriminação social e cultural, e não tenho dúvida. Então, o inspetor-geral do Ministério de Segurança Social, que era o tutela que junto da representação da União Europeia titulava o projeto, coordenava a política do projeto, bateu-me nas costas dizendo vá à sua vidinha. Então isto escandalizou-me, deixou-me mal. Quer dizer, destroem um projeto, destroem toda uma comunidade, humilham, põem os estudantes a saírem a chamar ladrões e ladrões e ladrões. Só faltava os pretos virem para aqui enganar-nos. Então, 1 ano e 6 meses numa auditoria. Então batem-me nas costas para dizer vai à sua vidinha. Então fui pôr uma queixa crime cível contra toda essa estrutura, quer do Estado português ligado ao projeto, quer da Comissão Europeia. A partir daí a minha vida tornou-se um inferno. Minha vida tornou-se um inferno que acabei por questões de minha segurança, aproveitei porque já tinha deixado o curso de filosofia e porque estava no domínio de teologia e filosofia. Então decidi entrar na formação de ciências da educação. No meu último ano, já estava no último ano, então decidi aproveitar o programa de mobilidade e fui concluir na Bélgica. E depois, terminando, participei num concurso, trabalhei no Ministério da Justiça belga, em termos e Serviço Federal de Justiça Belgique, Serviço Federal de Justiça belga, por concurso público. Para quem conhece Bélgica, existe uma unidade de seleção de competências que se chama CELOR, uma unidade nacional. E então, qual foi o meu espanto? Pronto, vi que fiquei em primeiro lugar nos 15 que escolheram. Mas, incrível, no dia em que eu assinei o concurso, o contrato indeterminado, chama-me a Comissão Europeia para trabalhar, mas infelizmente não fui, porque eu disse, não vou deixar isto. Bom, é só para poderem ter um conhecimento, de facto, de uma angústia que eu tenho em mim, depois, e para que me liberte também, porque eu gostaria, na minha candidatura presidencial, eu tivesse, que está iminente, e eu tivesse a oportunidade de abrir o meu coração face ao meu povo para que eles me conheçam, de facto, não é? Porque há uma reação assim silenciosa sobre a minha pessoa no meu estado, Cabo Verde. E é uma situação muito triste,
muito triste, bem vivido aí no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E isto é penível. Então, dessa história, o que aconteceu é que eu, como fiz a queixa, quando já trabalhei no Ministério belga e estava consolidado, disse, olha, eu quero saber, nas férias, quero saber desta situação da queixa do projeto, eu quero que isto vá até o fim, eu estou decidido a levar esta situação até últimas consequências e tal. Então, o que é que os funcionários da sexta secção do Porto, do DIAP do Porto, sexta secção do Ministério Público no Porto fizeram? Tentaram inverter o sentido da queixa, ou seja, pensando talvez que eu não tinha elementos, ok? Foram levar a polícia judiciária dizendo que é que disseram? Que eu criei uma estratégia criminosa para roubar, está escrito, para roubar o Estado português e a Comissão Europeia. Esta afirmação foi muito grave. Foi muito grave. E então, automaticamente, eu, na Bélgica, a trabalhar, recebo contacto, porque fui lá levar os meus contactos, recebo o telefonema da Polícia Judiciária me dizendo que, vai lá, eu tenho uma semana para estar aliás, eu tinha ido de férias e começar o trabalho. Depois aconteceu que eu tinha que abrir-se com o meu... Abrir-se não, até porque partilhei com o meu diretor sobre esta questão que eu tinha, que é uma única situação de litígio. Eu nunca pensei que era contra mim, o contrário, porque pedi auditoria. E, no entanto, afinal, usaram uma falsidade, os autores, detentores de cargo público, né? Criaram uma falsidade numa escritura pública. Isto é um crime. Isto só de per si é um crime que cometeram. Só isto. Então, tentaram acusar-me de ter arranjado uma estratégia criminosa. Estratégia criminosa quer dizer que eu tinha uma escola de formação. Estão dizendo que nunca tive alunos, nunca tive professores. Isso assim. E o diretor que eu tinha é uma pessoa que eu considerei idônea. Tanto é assim que foi conselheiro político de um primeiro-ministro. Foi conselheiro político de um primeiro-ministro, deixou e foi ser conselheiro político de um primeiro-ministro. Outra deixou, foi ser diretora do hospital, de um hospital famoso. Outro deixou, foi... Então, eu fiquei assim um pouco perplexo com esta situação. Fiquei completamente perplexo, porque é uma mentira descarada. Então, quando chego, apanho o avião, no dia seguinte vou, levo a minha mala porque adivinhei que seria algo a ver. Então, quando o senhor está privado da liberdade, uma comédia, 9 horas, no entanto, ao falar, o senhor não tinha nem alunos, nem professores, assim. Então, eu dei-lhes todos os documentos a consultarem. Peguei avião da Bélgica, fui a Portugal, por estar 20 ou 25 minutos, porque depois de terem dito que o senhor está privado da liberdade, de terem visto de facto todas as situações, de terem concluído que alguém está a faltar à verdade, para não dizer que está a mentir, não é? O que é que os polícias fizeram? Bem, nós já vimos, nós já constatamos, o senhor pode ir, mas vai ter que ficar com o termo de identidade e residência. Eu disse, mas os senhores já descobriram que não é verdade, que a queixa fui eu que fiz, e que essas acusações, independentemente de não serem verdade, eram gravíssimas. Eu disse assim, só sei que nunca mais quiseram fazer o julgamento. E somente em 2012 que fizeram esse julgamento, foram completamente humilhados e eu ganhei a causa, mas deixaram-me todo esse tempo num sofrimento, num diálogo com os meus embaixadores, sobretudo os de Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. Eu continuei fazendo o meu trabalho, eu fiz várias outras coisas, e fiz várias propostas comunitárias, fiz proposta a um governo de criação de um grupo de trabalho com um país do Luxemburgo, no sentido de ver a questão da educação dos nossos filhos. Negociei a abertura de casas dadas pelos Estados e na Europa, nomeadamente no Luxemburgo, por causa dos conflitos comunitários e tal. No entanto, continuei a fazer o mesmo. E quando ganhei a causa,
em 2012, silêncio total. Silêncio total. A partir daí, nenhum advogado português com quem falei aceitou a introdução do dossiê cível de ressarcimento de prejuízos. De prejuízos vários. Danos morais, sociais, intelectuais, familiares, em todo sentido. Em todo sentido. Somente em 2016 que consegui advogado que aceitasse, mas eu tinha que ter uma intervenção bem grande no Estoril, numa big reunião das boas práticas com fundos estruturais, para conseguir e tinha que abrir-me com eles para conseguir um advogado que me introduzisse o dossiê cível contra o Estado português e a Comissão Europeia, algures, em Portugal, e que, desde então, ainda não há uma decisão. Eu queria que todo mundo soubesse esta situação, porque eu acho que a verdade é uma situação de contemporaneidade, é agora. É agora. É a única forma de saberem que, afinal, os nossos próprios países participam muitas vezes na nossa destruição. As nossas próprias, muitas vezes também nessas situações, conhecemos também várias pessoas que se dizem amigos e que são amigos. Mas é por isso que eu engajei-me ao lado de todas essas restantes pessoas e a partir de agora, né? Já peguei e criei um programa que eu vou lançar agora nestes meus lives, a minha verdade. Quem quiser vir partilhar histórias de injustiças, histórias de situações múltiplas que viveram e que sofreram depois estas represálias dos seus estados, que contem. Eu vi que os meus trabalhos que eu tive, cheguei de ser, e quando fui para Cabo Verde em 2010, fui diretor de gabinete do ministro da Justiça, mas fui numa situação muito frágil, fui já fragilizado, de tanto bater a porta da justiça e de não conseguir e ver. É por isso que eu tornei-me uma pessoa muito sensível em termos de questões da justiça como fator da paz social. Justiça que rima com bem e com bondade. E são estas histórias que reforçaram a minha determinação em assumir a volante e conduzir o destino do meu país, onde todos e qualquer cidadãos podem sentir-se valorizados em todo sentido, em toda dimensão da sua existência, e onde eu não aceitarei que um Estado sequer meta em causa a dignidade dos meus filhos por questões outras que delinquências ou que essas. E é por isso que a partir de hoje, não me considero liberado, até porque já escrevi. Eu só tomei a liberdade de partilhar estas coisas, não é? Para que, de facto, não haja margem de dúvida. Se alguém tem questionamentos a fazer, se pessoas visadas, não disse nome por respeito, não é? Se sentirem incapacidade de falar comigo, e falem comigo, ou peçam desculpas ou não, mas no entanto eu já perdoei essas pessoas todas, porque não são culpados, são pessoas vítimas do sistema que nós temos. Temos um sistema político partidarizado, onde a forma, o modus de boicote e de sabotagem é através de demissão em bloco. Ou seja, as pessoas criam primeiro aquela crispação e demitem-se em bloco. E demitindo em bloco é uma forma de assassinar iniciativas. Esta é uma prática triste, muito triste, que há, eu não sei nos outros países, mas eu falo no país onde eu vivenciei, não é? Cabo Verde, onde eu me sinto, não é? Mas o meu espírito é um espírito africanista, tanto é assim na Europa, em várias circunstâncias, e amei e defendi a causa africana em todas as suas dimensões. Como? Batendo a porta de quem de direito.
Eu defendi ruandeses como é que se diz, de Kinshasa, congoleses que vinham por causa, tardiamente, por causa da bolsa, perdiam um ano porque a burocracia da cooperação impedia-os de chegar a tempo, e muitas outras circunstâncias, pronto. Em todo caso, o que eu gostaria aqui de deixar claro, é esta minha determinação para que, primeiramente, como base do desenvolvimento do nosso continente, é termos um espírito de união a nível linguística. Se os países francófonos conseguirem essa união, sem a teoria, a filosofia, têm que rever a diplomacia. Temos que ver quais são os pactos pós-coloniais que existem, porque existem situações obscuras, acordos obscuros, e de certeza, que impedem de facto o desenvolvimento da nossa África. Então, há necessidade de sabermos o porquê que após colonização nós ficamos estagnados. Quando eu digo nós ficamos estagnados, muitas vezes as pessoas olham Cabo Verde, modelo de democracia, Cabo Verde se desenvolveu, sim, desenvolveu bastante. Mas também Cabo Verde pensam com as suas cabeças? Não. Cabo Verde está dependente de estrangeiro. Então é assim. E se Cabo Verde virasse? Mantivemos os nossos acordos, atenção. Porque um dos grandes instrumentos necessário para o continente africano é continuarem nesse espírito de acordo de Argel, onde os Estados não tendem nem para um lado, nem para o outro na balança do poder. Ou seja, um Estado tem que ficar no meio. Os Estados pobres, como o nosso continente africano, não somos pobres. Temos uma potencialidade de riqueza. Mas o facto de estarmos pendurados ou no Oriente ou no Ocidente, sobretudo no Ocidente, estamos lixados. Porque por causa do Oriente os nossos líderes morreram. Por causa do Oriente os nossos líderes morreram. Porque todos foram conotados com o marxismo-leninismo e eles às tantas encontraram no marxismo-leninismo o fator de libertarem-se da dominação. Mas também esses têm as suas pragas e os seus males. E que tal se fôssemos nós, se sermos nós? Temos que ser nós. A África tem, hoje mais do que nunca, reorganizar-se. Ver assim, uma reforma profunda na CEDEAO, uma reforma profunda na SADC, uma constituição sólida nos países africanos da língua oficial portuguesa e depois uma reforma global da União Africana. Aí teremos paz, segurança, porque ninguém ousa ingerência, porque estaríamos fortes. Pegamos a Nigéria, o Egito, assim, que em termos bélicos, e a Líbia e os países outros africanos, unidos em termos de segurança comum a nível de União Africana, a nível da União Africana, seremos fortes. E já não temos mais necessidade que alguém venha combater jihadismo no nosso espaço africano. Não temos. Aliás, nós sempre vivemos juntos, cristãos, muçulmanos, quer dizer, nunca tivemos problemas. Moçambique nunca teve problema. Nunca teve problemas. Então por que o problema surge agora? Há que questionar esse tipo de jihadismo, que há que descobrir a cara invisível deste jihadismo também. Há que ver o que está por detrás dessas estratégias todas. E deve estar grandes coisas. E grandes interesses até. É por isso que um pacto de solidariedade, de não agressão e de apoio mútuo a nível militar entre os PALOPs seria uma grande oportunidade para nós nos desenvolvermos e nós chegarmos ao patamar daquela verdadeira união federativa a nível linguística, nem dizia a nível regional, porque os países colonizados pela Inglaterra não estão todos perto uns dos outros, nas mesmas regiões. Os países colonizados pela França não estão, bom, aí por causa da França até porque estão, né?
quase todos ali neste segmento, não é? Mas a lusofonia unida fará com que essas federações encontrarão na União Africana uma confederação de Estados onde as coisas serão melhores organizadas, mas é preciso ser pensado pela nossa cabeça. A forma como está não é a forma que é para utilizar, para servir ao continente africano. Não serve. Essa forma, que, como está, não serve aos nossos interesses do nosso continente africano. No entanto, eu ponho interrogação, pois estou disponível a aprender e a relativizar a minha posição e a encontrarmos um terreno sólido para discutirmos em verdade, horizontalmente, de forma franco e sincero. Grato pela vossa audiência. Partilhem se entenderem que devem partilhar, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, sinto-me feliz, de facto, de saber que continuo vivo e continuo determinado em dar de mim e fazer tudo e aprender também muito e, sobretudo, pensar naqueles que, de facto, ao longo dos 45 anos, tiveram como único tesouro a pobreza. A pobreza. Uma pobreza imposta pelas inações. Uma pobreza imposta por fazer de conta e por falta de conhecimento do sentido de justiça e o sentido de boa governação, o sentido da coisa pública e do amor ao povo e à nação, na sua globalidade, até o último cidadão da fronteira, sem esquecer-se ninguém, olhando para todos os lados, para cima e para baixo. Por isso termino convidando a todos a uma conferência virtual. Vou fazer os possíveis de convidar o máximo governos possíveis, as organizações portuguesas e da lusofonia brasileira, as organizações internacionais, todos serão convidados para esta reflexão. Eu peço apoio ao CPLP, porque nós, de facto, a nossa Irmandade e Portugal teve uma coisa histórica, porque usou a língua portuguesa nos países onde colonizou como fator da união. Isto, de facto, conseguiu fazer com que, dentro do país, mal ou bem, todo mundo comunica-se em português. O próprio tribalismo, alguns países tribais, aprenderam. Mas vamos continuar neste ritmo, esperando que, de facto, nós conseguiremos dar aquele passo que queremos em direção a uma verdadeira união e uma soberania alimentar dos nossos povos. Muito obrigado, bem-aja a todos, estamos juntos. Caso queiram pôr algumas questões, mandem mensagem em privado, peçam amizade e podemos partilhar, podemos continuar a falar. Gratos.